Dia 14 de setembro, domingo, hoje, lua minguante em Gêmeos, né? Semana passada eu falei dessa lua minguante como uma lua do ruído, né? Então, a gente muito disperso entre várias versões diferentes, entre várias narrativas diferentes, é, sem uma direção, né? Uma linha de condução, meio perdidos nessa nesse excesso de assuntos, né, geminiano, e eu até achei que era uma lua minguante tranquila, né, porque eu imaginei que a lua nova ia acontecer já no signo de Libra, né, eu não fiz assim, a simulação, não vi que a lua nova, né, do próximo ciclo, não vai acontecer em Libra, vai acontecer ali no último grau de Virgem, né? Fazendo uma oposição para aquele Saturno, né, que estava em Áries, voltou retrógrado, também está ali no último grau de Peixes, né? Então é um cenário mais complexo, um cenário mais desafiador, que eu vou conversar aqui com vocês, né? E já começo falando para vocês, né, uma preocupação minha que eu venho tentando conduzir aqui com vocês, que é o meu posicionamento político, né? Que eu tento evitar transparecer meu posicionamento político para não influenciar vocês e para não tirar o interesse, né? Porque se eu falo que eu sou A, aí todo mundo que é B vai deixar de assistir o vídeo. Então, no final eu tenho uma reflexão sobre esse ponto, né? Que eu quero trazer aqui para vocês. Então, mas é uma reflexão que exige um pouco de coragem, né? Quando a gente vai por esse caminho da iniciação, a própria palavra iniciação, né, significa que você está iniciando algo, você está sendo, como dizem, né, os esotéricos, né, você está sendo iniciado nos grandes e pequenos mistérios, né, para iniciar, para dar o primeiro passo, para ir na direção de algo desconhecido, o primeiro requisito, né, o primeiro requisito é coragem. Coragem de pensar fora da caixa, coragem de entender cenários que vão além, né, dos nossos gostos, das nossas preferências, né, muitas vezes, né, preferências polarizadas, né, então, para que se você quer ver essa segunda parte, onde eu faço a reflexão, né, eu vou avisar o momento que eu for fazer essa reflexão, mas agora, falando dessa semana, né, de lua minguante, uma lua minguante que hoje faz uma quadratura T, né, então é uma quadratura T bastante dispersa, né, que traz bastante dispersão, e mais uma vez traz pouca condução ou direção, né? Você não sabe muito para que lado ir, mas essa quadratura T, essa lua faz quadratura para aquele Saturno que está também ali, né? Envolvido com a sua retrogradação, está em Peixes, finalzinho de Peixes, e com a conjunção Sol e Mercúrio, né? Que está ali no signo de Virgem, né? Fazendo com que seja um momento que você tenha que oscilar, né, entre a sua busca espiritual, a sua capacidade técnica, né, Sol e Mercúrio em Virgem, e esse turbilhão aí de informações que eu acredito que muita gente não está dando conta de absorver, né? Então é uma lua bastante dispersiva, você fica meio tipo viajando entre esses assuntos sem ter muito foco, né? Mais uma vez, uma lua minguante, então é uma lua onde você vai fazer uma recapitulação ou
uma preparação, né, uma reflexão para o próximo ciclo. Infelizmente, esse próximo ciclo não vai cair no signo de Libra, vai cair no signo de Virgem, né, ou seja, vai ser uma lua nova no último grau de Virgem. O último grau de cada signo é um grau complicado, porque ele fala sobre como se a gente tivesse um pouco de cansaço, né? Um pouco de cansaço em lidar com aquele assunto, né? Então é muito provável que o lado negativo do signo de Virgem aflore de alguma forma, né? O lado negativo de Virgem é a crítica excessiva, a, a exigência, né? Ou a necessidade de se apegar aos detalhes, né? Então a consciência fica presa, né, em detalhes e não progride, né? Uma necessidade também muito grande de se preocupar com a, assim, a crueza da vida, né? Ou seja, a rotina, as obrigações, as necessidades financeiras. Então tudo isso fica sobreelevado, né? A gente fica sobreelevado e, como vai acontecer ali no último grau de Virgem, acontece a lua nova, que também é um eclipse, né? Lembra que eu falei, dia 21, domingo, é o eclipse, né, solar, né, em Virgem, que faz essa oposição para aquele Saturno, né? Já falei isso, estou me repetindo, mas faz oposição para aquele Saturno em Peixes. Então tudo aquilo que eu falei, né, nas 2 semanas passadas sobre essa dificuldade de fazer essa combinação, né, entre as nossas aspirações, os nossos sonhos, os nossos ideais, com a nossa vida prática, né, com a rotina, com o seu trabalho, com a sua saúde, com a sua conta bancária. Então tudo isso está em jogo novamente, tudo isso está, né, tá nesse caldeirão. Então hoje também se reflete, né, essa lua que está fazendo quadratura para o Sol, né, e para Saturno, também existe um reflexo disso, né, dessa falta de conexão lá na lua nova, né, lua nova em Virgem, essa segunda lua nova em Virgem. Então também existe essa desconexão. Então o conselho que eu dou para vocês é o mesmo que eu dei, né, nas semanas passadas. Tentem fazer esse balanço, né, entre o seu sonho, o seu ideal, a sua vida lúdica, as coisas que você que fazem a sua vida mais bela, né, que esse lado pisciano, sonhador, com a sua vida realmente prática, onde você vai precisar trabalhar, você tem uma rotina, você tem e tudo que se liga ao signo de Virgem, né, animal de estimação, saúde, cuidado com, né, organização, técnicas, formas de trabalhar, meios de produção, tudo isso é real, né, pragmático, palpável, você, né, toma ações diretas. E aí você tem do outro lado você tem uma vida desejada, uma vida idealizada, que muitas vezes a gente tenta trazer o físico, né, para o real. Então, se faz extremamente necessário, né, no meu modo de ver, que a gente faça esse balanço, né, que a gente não perca a desconexão com o sonho, com o ideal, com a aspiração, e que a gente não viva só essa dureza da vida. Inclusive, essa dureza da vida, eu acredito que seja um grande problema, porque o que vai acontecer logo após essa lua ela vai entrar em Libra, né? E na quinta-feira na quinta-feira Mercúrio sai né, no signo que ele rege, que é Virgem, e entra em Libra. A Vênus, né, na sexta-feira, sai de Leão e passa para Virgem, e no final de semana Marte,
que está em Libra passa para Escorpião, né? Então, o lado mais humano, né, o lado mais prático, real, é que essa Vênus que sai de Leão e entra em Virgem faz uma quadratura com Urano em Gêmeos, mais um reflexo da balbúrdia, do ruído, das narrativas, das coisas que são, né, conduzidas na falácia, né, muitas vezes na mentira, não, né? Então, isso pode fazer a gente perder dinheiro, né, literalmente, porque essa Vênus entrando em Virgem vai, de uma forma, sim, mundana, né, falando uma forma mais é, assim, eu sempre uso essa palavra, né, pragmática, mas dessa forma mais pragmática, mais real, né, mais é, financeira, essa Vênus entrando em Virgem vai cuidar, né, vai procurar trabalhar para ganhar dinheiro, né, para ter uma certa tranquilidade material, né. Essa muitas vezes é a motivação dos signos de terra, né? E aí faz essa quadratura para esse Urano que está em Gêmeos, pedindo que a gente evolua a forma de se comunicar, evolua a forma de pensamento, né, que a gente possa também ter responsabilidade com, que a gente, com a informação que a gente passa para frente, né. E aí vocês veem um cenário, principalmente do Brasil, mundial, né, mas no Brasil, como as coisas estão acontecendo, vocês podem fazer as meditações, né, as conclusões de vocês, como essa polarização ela acaba influenciando também, né, o lado financeiro do país e consequentemente o nosso, né, nós também vamos acabar pagando esse preço, né, monetário da nossa do nosso falta de comprometimento com a verdade. Essa é a verdade, né? Essa aqui sem falar que eu sou do lado A ou lado B, mas uma coisa vocês têm que concordar comigo, né? A gente tem muito pouco comprometimento com a verdade, né? É incrível, né? E eu já falei isso semana passada, ver amigos meus, familiares, né, defendendo ideias, sim, baseados naquele sentimento de time, né? Ah, eu sou do time A, então vou defender esse time A aqui. Eu sou Palmeiras, então vou defender o Palmeiras em qualquer situação. Não importa se o Palmeiras faz certo ou faz errado, eu vou defender o Palmeiras, né? Vou defender o Corinthians, defender. Então, realmente eu fico decepcionado com isso, me deixa decepcionado com a humanidade, né? As pessoas não têm comprometimento com a verdade, né? É, só pensando nisso, né? Quem terá coragem de fazer uma iniciação, né? Se você não tem comprometimento com a verdade, né? É uma coisa que já afasta as pessoas, né? Por si só, né? Por si só isso já afasta. E isso falando assim, esse é o cenário da semana sim, no nosso plano pessoal, financeiro, né? Mas existe uma reflexão nessa semana, que é uma reflexão um pouco mais profunda, que eu vou trabalhar bastante essa semana, que é uma reflexão para quem é mais avançado em astrologia, né, já deve ter escutado a história, né, que tem a história lá que não são 12 signos, são 13, né, que às vezes isso aí é uma lenda, mas existe uma história um pouco mais elaborada de que e tem fundamento, né? Eu não vou me estender aqui na explicação, mas vou tentar reduzir ao máximo, né? Mas em determinado momento da evolução não existiam 12 signos, existiam 10, né? E aí aconteceu uma questão um pouco mais
Está relacionado ali com queda dos anjos, né, a separação dos sexos, tudo mais. Um desses signos, né, e aí os sexos se separaram, masculino e feminino, né, e então um signo passou a ser três, né, e aí vocês vão entender, né, a relação que, vamos supor que esses signos, vamos imaginar que seja Libra, né, então Libra é ladeado por Virgem e por Escorpião, né, então você tem, e vocês analisem não vou colocar a imagem aqui, mas analisem o símbolo do signo de Virgem e de Libra. É praticamente o mesmo signo, né? Só que Virgem, né, no final do M, né, tem uma cruz, né, uma seta para baixo, e o Escorpião, né, no final do M tem uma seta para cima, né, que aí você já pode imaginar que é basicamente aí né, esse Libra, né, ou seja, esse equilíbrio perfeito ou esse equilibrado perfeito que a gente pode chamar pode falar que é o andrógeno, né, que o ser humano um dia foi andrógeno, né, só pegar a ideia ali de Adão e Eva, né, Adão era Adão e depois ele, né, foi criada a partir dele a Eva, né, ou seja, foi retirado uma parte dele, né, então inicialmente o ser humano era andrógeno. Então vamos imaginar esse andrógeno como Libra, né? Ladeado pelo masculino e feminino. Virgem, não preciso nem dizer, né? Virgem é o feminino, né? O feminino, a mulher, ou seja, a pureza, né? E a virgindade que também a mulher representa. E representa como a própria terra, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Virgem representa a própria terra, né? Assim como a mulher. A mulher tem todos os elementos para formar uma vida, a terra também tem todos os elementos, né? Que você jogar uma semente, vai nascer uma planta, né? Então, a mulher, assim como a terra, a mãe terra, tem esse mesmo significado. Então, isso é o signo de Virgem. Enquanto o signo do Escorpião representa o masculino, né? A impulsividade, o desejo sexual, o dom de cura, o dom né, de descer aos infernos, né, e renascer, né. Então, Virgem e Escorpião representam, né, em termos de signo, o masculino e o feminino. E olha que interessante, essa semana, como eu falei para vocês, Mercúrio, que é o andrógeno, né, que é o deus andrógeno, né, que não pode se dizer nem que é macho nem fêmea, entra em Libra, que é o signo se a gente fosse falar, é o signo da androgenia, porque representa o equilíbrio. Vênus, que é a energia feminina, entra em Virgem, que também representa o feminino, e Marte entra em Escorpião, que é, né, o signo também que representa o masculino. Então, na minha visão, é um aumento do potencial né, desses significados. Então, Vênus em Virgem não é forte, não fica forte em Virgem, mas vai aumentar esse potencial né, de apresentação e de definição do que é essa capacidade feminina, né, de ser ali a fonte da vida, né? Mercúrio, né, em Libra, tomara que através do diálogo, né, pode também representar essa capacidade, né, de equilíbrio, né, equilíbrio dos opostos quando a gente pensa, né, na questão do andrógeno, mas equilíbrio também, né, para fazer contatos, para fazer negociações, para o diálogo, né. E Marte entrando em Escorpião, esse sim, forte, né, porque Marte rege o Escorpião, fazendo com que o potencial, né, se Marte em Libra
é um Marte fraco, né? Talvez demonstre indecisão, talvez demonstre se não pode ser assertivo, não pode tomar decisões facilmente, tem que escutar o outro, tem que, né, ficar aberto ao que o meio precisa. O Marte Escorpião já não é um Marte, né, muito dócil, é um Marte mais irracível, um Marte mais extremamente belicoso, né, um Marte que pode ser tirado do sério facilmente, né? Isso eu estou falando da forma mais pejorativa, mas também é um Marte com muita capacidade de decisão, um Marte com muita capacidade de cura, né? Imaginando que esse Marte vai fazer trígono para Júpiter em algum momento, né? Que está em Câncer, para quem precisa fazer algum tratamento médico, fazer uma cirurgia, né? Os próximos meses aí tá muito bom, porque Marte em Escorpião vai fazer trígono ali para Júpiter em Câncer, né? Então é isso, né? Essa é uma reflexão um pouco mais profunda, provavelmente mais voltado para quem estuda astrologia com um pouco mais de afinco, né? Mas achei interessante passar aqui para vocês. Vai ser motivo aí para as minhas próximas reflexões desse mês aí. Mas o cenário é esse. E por último, né, que eu falei que ia fazer uma reflexão para os, né, para os corajosos, né, que está ali relacionado com a minha posição política. Eu já coloquei esse assunto algumas vezes aqui, mas eu acho interessante colocar de novo. Mas avançando um pouco mais, né, naquilo, assim, na forma de pensar o caso, como eu disse, eu me sinto muito mal quando eu vejo familiares, amigos, pessoas que realmente convivem comigo, que eu gosto, né, defendendo ideias lastimáveis, né. Essa semana eu vi um post de um amigo meu e eu parei ali 30 segundos, pensei em responder, mas eu me contive, eu não respondi. Primeiro porque eu acredito na liberdade, né, na liberdade de expressão, e até ideias, né, ruins precisam ter liberdade de expressão. E eu fiquei pensando durante a semana sobre essa minha reação, né, essa vontade que eu tive ali de responder, e como espiritualista eu tem uma coisa que me irrita muito, né, em pessoas com um pouco mais de conhecimento, pessoas iniciadas que vêm e que falam assim, nada disso, nenhum dos do lado tá certo, né, tipo assim, como eu falasse assim, eu tô acima disso, eu não vou viver isso, eu tô acima disso, eu não vou dizer, né, tudo isso tá errado, né. Eu até acredito que essa seja a posição mais correta, né, de se colocar. Mas eu não, mas na minha visão e na minha concepção, aquilo que tiver errado eu vou dizer e vou falar minha opinião, e não vou ficar em cima do muro, né. E a única coisa que eu tento fazer aqui, na verdade, é não julgar, né, e não colocar que na verdade as pessoas, né, a sociedade está fazendo, colocar ali uma placa no pescoço das pessoas, dizer é isso ou aquilo, né. E aí quando eu falo que a reflexão que eu vou trazer agora é para corajosos, né, é porque eu vou mostrar para vocês vou trazer para vocês uma coisa que tá aí, mas as pessoas não percebem, né, tá descrito é uma coisa que aconteceu com Jesus, né,
que uma situação que aconteceu com ele, que por si só mostra como a gente deveria ser mais tolerante com os outros, né? É, mesmo que a gente tenha as nossas ideias, mesmo que a gente tenha o nosso pensamento, a gente deveria ser tolerante com o próximo, né? É, eu poderia falar aqui muitos, né, sobre o que aconteceu lá com o Charlie Kirk, é, sobre o sobre o significado disso, mas eu acho que essa história, por só que eu vou chamar a atenção aqui para você, já fala muito, né, sobre isso. Já vai colocar né, um caminhão aí, não é uma pulga, né, talvez seja um caminhão aí na sua orelha aí, né. Então, mas tem uma passagem de Jesus, né, que ele tá ali, ele já chamou alguns apóstolos, né, e está ali procurando outros apóstolos, né, ele estava ali, chegou até 12 apóstolos, né, vocês devem imaginar que não à toa, né, não por acaso, né, e ali ele encontrou Mateus, né, ali naquela busca ali ele encontrou Mateus, que era um cobrador de imposto, né, é, diferente dos outros apóstolos, né, que eram pessoas do povo, trabalhadores, portanto, tinha uma vida mais simples, né? Ele chegou ali, né, e encontrou Mateus. E chamou Mateus para ser apóstolo. Nesse momento, Pedro, né, se voltou para Jesus e disse: Mas você vai chamar esse cara, né, para ser apóstolo, né? Esse cara, esse cobrador de imposto, né, que não tem nada a ver né, com o povo, que não tem nada a ver com as pessoas que você chamou. É nesse momento, né, que Jesus diz para diz para Pedro, né, fala para Pedro a parábola do filho pródigo. Não, isso parece comum, você já deve ter escutado isso na sua igreja, talvez leia esse trecho da Bíblia. O que eu acho que é para corajoso, né, é imaginar que esse filho pródigo, né, que Jesus veio salvar, né, quem seria esse filho pródigo, né? Quem seria esse filho pródigo? Quem que saiu da casa do pai, né, e veio, né, viver uma vida da, do trabalho, do esforço, né, e teve que se fazer sozinho, né? Quem, em última instância, quem é essa personagem, né? Bom, eu posso dizer que o único personagem que saiu da casa do pai, né, para vir. Acabou a bateria do meu fone, né? Mas eu estou gravando esse trechinho aqui, mesmo com a luz um pouco mais reduzida aqui. É, só para terminar a explicação, né? Mas eu quis dizer ali quem que é esse personagem que em último estágio, né? Quem que é esse filho pródigo, né? Que tem que voltar para a casa do pai, né? Quem Jesus veio salvar, né? E aí, se a gente lembrar que na queda dos anjos, né, também os anjos acabaram convivendo com a gente, né, e até temos ali a história, né, dos anjos se misturando com os homens e tudo mais, né, que está ali no livro de Enoque. Então são conhecimentos bastante esparsos, né, então mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, o quanto de DNA divino tem em cada um, né? E a gente não pode esquecer que Lúcifer também era divino, né? Até o nome dele era a estrela resplandecente da manhã. Lúcifer, o significado de Lúcifer é esse. Então, nós somos essa mistura, né, entre o homem, né, o homem, né, que chegou na sua evolução com o DNA dos anjos criadores, né? Então, nós somos essa mistura. E o quanto desse Lúcifer tem dentro da gente para salvar, né?
O quanto dessa divindade tem dentro da gente para salvar. Então, por isso que eu disse que é uma reflexão para corajosos, né? É difícil pensar dessa forma, é necessário um conhecimento básico, né, para chegar nessa conclusão, mas eu quis dizer isso aqui no sentido da tolerância, né? Como eu disse, estamos todos evoluindo, estamos todos tentando aí buscar encontrar a divindade dentro da gente, né? Isso realmente é uma salvação, né? As pessoas que são contrárias a isso, né? Que são contrárias a isso nos outros, essas estão indo contra a evolução. Então, e eu não vou julgá-las porque eu não quero ser julgado depois, né? Mas que a gente pode fazer é decidir os caminhos que a gente toma, né? E a forma com que a gente pode viver. Isso a gente pode fazer. Então espero que vocês tomem boas decisões aí, né? E como eu disse lá no meio do vídeo, né? Vamos ter mais compromisso com a verdade, né? Acho que essa é a grande questão, né? Em todos os níveis, desde né, da nossa vida pessoal, onde a gente precisa ter mais compromisso com os outros, né? E até no campo judiciário, onde a gente não tem compromisso com a justiça, né? Mas eu acho que a mensagem que eu tinha para passar era essa. Desculpe aí a edição do vídeo, tive que fazer dessa forma. Uma boa semana, um abraço, tchau.